quando nós olhamos para essa experiência de Abraão, essa construção, essa caminhada para chegar ao ápice de pai da fé. E aí, amém. E é a nossa caminhada, né? Amém. Estamos nessa caminhada. E assim, um ponto, antes de você falar, Mataus, que a gente tem que frisar, é que o Senhor, Ele foi trabalhando em Abraão, e até ele chegar a esse ponto, né? E hoje, não é diferente. Não é diferente, né? Sim. O Senhor, nós oscilamos também, né? Por um lado, é ruim oscilar, é ruim. Mas quando você olha para a história, né, é um consolo para nós. Amém. Nós erramos também. Sim. Né? Só que aí nós temos que ser rápido como Abraão. Esse é o ponto. Ser rápido como Abraão. Tomar uma posição realmente, novamente perante o Senhor e continuar a caminhada. Amém. A gente não pode ficar, coitadinho de mim, tal, cair de novo. Irmãos, infelizmente, nós somos falhos. E nós precisamos de nos fortalecer no Senhor, nos fortalecer na palavra do Senhor, não parar de desfrutar da palavra, tá? Orar ao Senhor, deitar com o Senhor, acordar com o Senhor, desfrutando da palavra dele, tá bom? Jesus ao Senhor. E após isso, né? Após essa experiência que Abraão teve, né? Então o Senhor, ele instituiu a circuncisão. Quer dizer, a circuncisão nada mais é do que você cortar a carne, você não depender da sua própria capacidade, né? Era um símbolo que representava, que distinguia o povo escolhido por Deus dos demais povos, né? Isso só reforça, irmãos, que o Senhor, ele não quer de nós que a gente use a nossa própria capacidade, né? Pelo contrário, que a gente dependa única e exclusivamente dele, né? E aí a gente, para reforçar, né? Isso aí. A gente desfrutou da história de Saul. A história de Saul é interessante, né? Acho que a maioria aqui conhece, né? Mas aqueles que não conhecem, a gente vai falar um pouquinho. Saul foi uma pessoa chamada pelo Senhor, né? Na época dele, o profeta era o profeta Samuel, e ele foi ungido rei. Só que ele, quando Samuel o chamou, deu uma condição para ele. Sim. Para que ele ouvisse atentamente as palavras do Senhor. Amém. Isso está em 1 Samuel 15, 1 a 3, o chamamento dele, né? Não vamos ler não para ganhar tempo, mas irmãos, a história de Saul, ela é bastante interessante porque ela é ao contrário da história de Abraão. Né? Ele ouviu o que o Senhor tinha para ele, foi dada uma ordem para ele, para que ele eliminasse, né, os amalequitas, e era para eliminar tudo, irmãos, desde animal, de tudo. E aí é bom a gente frisar aqui também, era para eliminar porque Amaleque, o que tipifica? Tipifica a carne. Então o Senhor, por um lado, Ele não aceita nada do nosso natural. Amém. Não quer nada, seja o menorzinho possível. Ele não quer natural de forma alguma. Tá? O Senhor quer que nós andemos em uma esfera celestial, não na natural, não na terrena. Amém. E aí, o que acontece? Saul vai e obedece ao Senhor, vai lá. Só que a maneira dele, né? Ele não elimina todos os amalequitas. Ele deixa o rei, Agag e os animais. Sim. E aí, quando Samuel, o profeta da época, vai questionar com ele, ele fala, não, mas Agag, aí até o irmão citou, né? Certamente, ele faz uma inferência, que ele certamente olhou para Agag, um cara sábio, falou, não, ele vai ser um conselheiro meu, ele pode ser um conselheiro meu, parece que eu não o matei, né? Mas os animais eu deixei, por quê? Porque nós vamos fazer sacrifício para o Senhor. Amém. Mas o Senhor, aqui, né, nessa história, nós vemos claramente que o Senhor, Ele ama mais a obediência do que o sacrifício. Amém. Senhor Jesus. É porque o Senhor, né, quando o profeta Samuel fala para Saul, ele fala assim, ó, a gente não vai abrir aqui, mas ele fala assim, atenta, pois, agora às palavras do Senhor. E naquela época, eles já tinham a lei, né, eles já tinham a lei. E o que Saul fez? Ele poupou o rebanho
para oferecer em sacrifício ao Senhor, né? Atendendo à lei. Porém, o Senhor não quer que a gente observe apenas a lei, mas Ele quer principalmente que a gente atente para as palavras do Senhor. Amém. Né? E aí no versículo 22 de 1 Samuel capítulo 15, aí esse versículo sim eu acho que é muito bom a gente ler. Sim. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Fala assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Então a gente vê, irmãos, que a vontade do Senhor não é que a gente obedeça a ordenanças, né, mas que a gente sempre estejamos atentos às suas palavras. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém.